Olá, eu sou a Cíntia. E eu, a Fabiana. Nós somos fisioterapeutas pélvicas e doulas. De tanto acompanhar mulheres nas gestações e partos, a gente resolveu gravar esse podcast para vocês. Sejam bem-vindos ao Prazer Grávida Relatos de Parto. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a gente precisa agradecer nossos colaboradores. A Yogi Baby, que está com a gente desde o início, é uma marca de produtos direcionados para o recém-nascido e para a maternidade. O carro-chefe é o Ninho, aquela peça que toda recém-mamãe ama, traz aconchego para o bebê, tem diversos tamanhos, tem também tapetinho de atividade, sling, que ajuda muito no início, nesses 3 primeiros meses, tem naninha. Entrem no site, entrem no Instagram, elas entregam para o Brasil todo. Tem um cupom também do Prazer Grávida, Prazer Grávida 10, lá você, com o nosso cupom você também tem desconto. Outro parceiro é a Little Art Made with Love. É uma empresa que trabalha com porta-maternidade, bastidor, quadros, bandejas. É um trabalho artesanal, feito com bordado e pintura. É exclusivo mesmo. As peças são maravilhosas. Vale a pena você entrar lá no Instagram, Little Art Made with Love, conferir essas maravilhas. Eles trabalham com matéria-prima selecionada e enviam para todo o Brasil. Nosso terceiro colaborador é a fisioterapeuta Catiane Bontempo. Ela é osteopata pediátrica. Trabalha com bebês desde recém-nascido, prevenção e tratamento de cólica, refluxo, bebê com distúrbio de sono, ou até com aquele torcicolo. Ela, para quem não tem acesso à nossa cidade, ao atendimento presencial, ela acabou de criar um curso online. Vou colocar aqui o Instagram dela. É uma oportunidade para você, mamãe, aprender a identificar no seu filho e a fazer com o seu filho essas técnicas para melhorar a cólica, o refluxo, cuidado de mãe. Então acessem aqui o perfil da Cati e aproveitem os conhecimentos maravilhosos dela. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial também, que a gente vai deixar ela mesma se apresentar. Eu sou Flávia Zanoni, primeiro de tudo. Eu sou mulher, médica, e depois eu me tornei mãe. E isso foi muito importante, e é importante a gente frisar isso, porque isso teve impacto como foi a experiência do parto para mim. Ai, Flá, muito obrigada por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. A gente sabe da tua rotina, da tua demanda como mãe, como médica, com tantos projetos novos aí que você vem fazendo. E a gente queria, assim, que você começasse a contar um pouquinho da sua história, da gestação do Pedro. O Pedro está com 7 anos. Como que foi a gestação do Pedro para você? Como que era essa ideia de parto? Então, a Flávia, ela é ginecologista e obstetra. Hoje não atua mais com partos, né? A gente até pode entrar também nisso, né? Nessas suas escolhas. Mas já atuou muito na assistência ao parto. Inclusive no meu, no da Lívia. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho aí da gestação do Pedro, do nascimento dele, para depois a gente mudar para o Davi. Não, e assim, só complementando, e mudar um pouco esse lado, né, de médica para paciente também. Eu acho que isso é o que mais me tocou, na verdade, e que mudou as minhas 2 experiências de parto. Então, eu tenho o Pedro, que está com 7 anos, e o Davi, que está com 3. Quando eu resolvi engravidar, eu acho que foi algo bem racional dentro do que eu pensava da medicina, porque eu sabia que eu tinha um prazo de validade e eu falei, não, então se eu tenho planejamento de ter 2 filhos, eu preciso programar isso por conta da idade. Eu já tinha feito faculdade, residência, mestrado, estava chegando ali perto dos meus 30 anos. A gente sabe que a gente tem uma diminuição da fertilidade a partir dos 35 anos, então isso foi a principal decisão. O que para mim isso foi muito importante, assim, foi muito impactante, é porque, na verdade, foi uma decisão muito racional. Do ponto de vista profissional, eu estava no meu mestrado, fazendo mestrado, eu tinha vários projetos, planejamentos, com uma carreira que estava começando. Então, esse impacto que a maternidade trouxe para a minha vida profissional foi algo que foi realmente um choque e que eu converso muito isso com as minhas pacientes, porque realmente não foi nada muito romantizado, até porque a escolha foi muito racional. Eu pensei que eu tinha um prazo, que eu tinha um projeto de família, e eu decidi então que eu deveria começar as minhas tentativas. Por trabalhar com essa área, a gente ter muitas pacientes que às vezes têm dificuldade para engravidar, eu
eu pensei que talvez eu também teria. Afinal de contas, uma rotina corrida, não dormia tão bem, plantão, mestrado. Na época, estava em Curitiba, decidi vir aqui para Londrina, então eu pensei que eu também demoraria para engravidar. E essa é uma das primeiras coisas que a maternidade traz pra gente. Você não está no controle. E isso realmente choca, porque até então você está no controle, você decide o que você vai fazer, que horas você vai acordar. E aí, de repente, eu achei que eu ia demorar, então eu comecei a tentar, e dentro do meu cronograma, que eu estabeleci que seria assim, que eu achei que seria assim, então eu tentaria, provavelmente demoraria uns 6 meses ali para engravidar, que é o tempo médio. Ia ser o suficiente para você se estabelecer em Londrina, né? Porque você estava vindo. O seu marido ficou, né? Ficou em Curitiba. Eu terminaria o mestrado grávida e defenderia grávida, e estava tudo Você já bolou organizado. todo o Estava plano. tudo então organizado dentro do meu pensamento. Na época eu tinha uma viagem para o Peru com a subida para Machu Picchu a pé, e então estava tudo certo, porque eu demoraria 6 meses, faria a minha viagem. Então, tudo muito organizado. Estava liberado, mas depois de... Estava liberado, mas eu achei que então demoraria esse tempo, então estava tudo muito organizado. Quando então, no meu primeiro mês de tentativa, eu tive uma menstruação. Eu, como ginecologista, sabia exatamente entender o meu período fértil, mas achei que a chance sempre é pequena, é de 25% a cada tentativa para uma mulher que não tenha nenhuma alteração. Então, eu falei, vou tentando no período fértil. E a minha surpresa foi que a menstruação, então, não veio. E eu estava grávida no meu primeiro mês de tentativa. E aí, até então, o que eu falo que foi bom, mas foi ruim, a minha gestação transcorreu normalmente. Eu não tive nenhuma intercorrência. Então, o que aconteceu é que eu continuei achando que eu estava no comando, apesar dessa pequena mudança ali de planos. Eu fui para o Peru, eu fui para Machu Picchu, eu só não fiz a trilha a pé, tive um pouco mais de cuidados, enfim. Comecei meu pré-natal e tudo transcorreu muito bem. Nesse meio tempo eu mudei para Londrina, então vim para cá, fiz a mudança, meu marido ficou em Curitiba. Mas trabalhava muito, né, Flávia? Trabalhava bastante. Almoçava suco de morango com leite. Saía do hospital, via pro consultório. Assim, o fato de ter transcorrido tudo bem é porque daí você não parou, né? Não parei. E aí foi tudo bem, enfim, eu mudei para Londrina. Meu pré-natal, então, começou com um médico, finalizou com outro. Só que mudança de cidade, eu trabalhando, estudando para o mestrado, coletando dados. Então, eu ficava uma semana aqui, fazia plantão 4 dias seguidos, voltava para lá. Aí, tinha plantões lá e também fazia pesquisa. E tinha as aulas do mestrado. Então, eu ficava uma semana aqui e uma semana lá. E aconteceu que isso fez com que eu achava que eu soubesse como é se preparar para um parto. Afinal de contas, eu fazia muitos partos, mas eu fazia de um outro lado. E para aquele parto, então, na verdade, eu não me preparei. Eu, do ponto de vista de ser mãe, de ser uma mulher que vai passar por esse processo. Eu sabia como era vivenciar aquilo como médica. Então, você vai dar o espaço para o paciente, mas o que a Flávia, mulher, não a doutora Flávia, gostaria? Talvez eu nunca parei para pensar, eu nunca parei para organizar. Até porque até então eu ainda não tinha assimilado a ideia de que eu ainda não estava no controle. Eu continuei achando que eu estava no controle e, diante disso, a minha ideia era que a minha gestação iria até por volta de umas 39, 40 semanas. E era isso que eu tinha na minha mente. Que é onde tem a maior porcentagem de entrar em trabalho de parto, 39 até 41. Então, ok, eu mudei pra cá, eu fiz a mudança, foi tudo muito tranquilo. E aí, um belo dia, eu acordei e estava indo fazer a cesárea de uma paciente naquele dia. Quando então eu fui tomar banho e a bolsa rompeu. Quantas semanas? 37. Então, eu realmente não estava preparada para aquilo. Nesse momento, meu marido já tinha mudado para cá, mas ele estava há 2 semanas só morando aqui, porque afinal de contas ia nascer com 39, dentro do meu planejamento. Mesmo que a minha ideia, sim, era ter o parto vaginal. Ou pelo menos tentar.
Em relação à questão de parto e cesárea, para mim foi uma escolha fácil, tanto do ponto de vista profissional quanto de história familiar, porque eu acho que isso importa muito. O que a gente tem de história, o que a gente tem de experiências vividas pelos nossos familiares, importa muito na nossa decisão, impacta muito. Então, eu sou nascida de parto vaginal, de uma mãe que teve 3 partos vaginais. Então, para mim, era tudo ok. E eu estudei muito de todos os benefícios que o parto vaginal tem. Como médica, eu sabia que também aquilo teria limites e que, ok, a prioridade era o meu filho e estava tudo bem. Então, a bolsa rompeu e aí eu não tive certeza que a bolsa tinha rompido. Puxa vida, mas eu não sabia se a bolsa tinha rompido. Olha só. Por quê? Porque uma coisa é você descrever o fato, outra coisa é você sentir. E aí, quando eu senti que tinha alguma coisa diferente, eu falei, nossa, mas eu tava no banho, será que não foi água? Ou então, assim, com 37, não. Pode ser. E aí, qual foi? A gente, às vezes, né, as pacientes às vezes não sabem, mas o peso da barriga em cima da bexiga, muitas vezes faz com que a gente perca a urina. Então, a minha ideia é falar, será que eu tive algum escape de urina? Porque, enfim, de manhã acordei, fui tomar banho, às vezes, me enchi, tomei água, enchi um pouco. E aí eu falei, nossa, que vergonha, né? Vai que eu chego no hospital, ai, gente, minha bolsa rompeu. E de repente, era só, não, doutora, desculpa, foi só xixi. Então, eu fiz aquilo. Aí eu parei, deixa eu ver o que eu falo para as minhas pacientes fazer nesse momento. E foi o que eu fiz. Eu aguardei, vi se realmente o líquido saía de maneira espontânea, se tinha um odor característico do líquido e que ele era um líquido claro, então a princípio estava tudo bem. E eu fui para o hospital. E aí avisei o meu pai, que também é ginecologista obstetra, para ele atender e assistir a minha paciente. E fui para o hospital, avisei o meu marido. Como eu tinha me planejado para 39 semanas, o meu filho não tinha cama, não tinha mala pronta, nada, porque eu tinha ainda 2 semanas. Sim. Então, ele tinha até um berço que não tinha colchão, não tinha mala pronta, não tinha nada, porque eu ia parar... A roupinha estava lavada, pelo menos? Posso falar a verdade? Pode. Eu não... Acho que não precisa lavar roupa. Eu sempre falo para meus pacientes, não contem para ninguém. Mas eu não lavo a roupa das crianças quando ela... Assim como eu não lavo a minha, assim como eu acho que a criança não precisa nascer numa bolha. Afinal de contas, ela vai nascer, ela vai ter contato com você e com toda a microbiota que você tem. E você vai pegar aquela roupa que você lavou, você vai colocar numa gaveta que não está esterilizada, você vai colocar... Então, você privar a criança de todos esses contatos, você está predispondo ela a ter muito mais chance de ter alergia. Eu sempre E a gente tem muito uma cultura, né? De lavar a roupinha, a roupa, com aquele cheirinho que na verdade não tem cheiro, né? Que é o de bebê. Que você, em teoria, nem deve colocar o cheirinho, porque isso sim é irritante pra pele. Exatamente. Então, eu particularmente não lavo a roupa das crianças quando compro ou quando vem, porque eu acho que o pozinho que tem na loja, enfim, tudo aquilo não tem problema nenhum e tá tudo bem. Então, enfim, eu não tinha lavado, mas nem que eu tivesse tido tempo eu teria lavado. Afinal, você ainda estaria trabalhando até 39 semanas. Aí acontece que a única coisa que eu tinha, graças a Fabiana, e ela nem sabe disso, é que ela tinha me emprestado uns saquinhos de maternidade. Primeiro dia 2, dia 3. Então, pra mim, isso, se uma mãe me perguntar o que é essencial levar pra maternidade, é os saquinhos. Única e exclusivamente porque o pai não vai saber o que levar. Ele não sabe o que é um body, ele não sabe o que é... E ele nem sabe o que você fez de combinação. Então, isso estava separado dentro do guarda-roupa. E aí, eu só pedi pro Fábio, falei, amor, pega pra mim os saquinhos, que isso tava ok. Em qual mala? Qualquer mala. Não existe uma mala designada para aquilo, não existe. E eu vejo que isso é importante, porque... E gera uma ansiedade nas mulheres, né? Isso também. Gera uma ansiedade, gera uma angústia, gera uma tarefa a ser cumprida obrigatoriamente. Todo esse enredo e esse ritual que é preparado, eu vejo que gera uma angústia. Tanto para quem pode fazer, quanto para quem não pode fazer. E aí eu vi que, na verdade, não precisei nada disso, né? O que a criança precisa ao ser recebida é muito amor, muito carinho, muita atenção, assim como nós, mulheres após parir, também precisamos disso. E a gente esquece desse o que é material que falta, parece que o mundo vai acabar e que você tem que levar tudo pro hospital. A gente não entende que o hospital, assim, se precisar ir na farmácia ali, se precisar voltar em casa para pegar a roupinha,
você volta. Ah, não coube, nasceu muito pequeno. Tem loja. Parece que o mundo vai acabar se você não levar tudo certinho, né? Eu acho que sim, existe um ritual e até uma comercialização desse momento que faz com que a gente construa ele de uma forma muito formatada. Isso impacta não só nisso, mas também na escolha da via de parto, que às vezes também causa angústia. Porque a mulher vai para lá já com tudo muito organizado e muito definido. E eu estava no processo de aprender que a gente não está no controle. E até aí eu tinha tido 2 situações, mas ainda não tinha caído 100% a ficha. E aí eu fui pro hospital, então a bolsa tinha rompido, mas eu não entrei em trabalho de parto, então eu fui lá para avaliar se estava tudo bem. Isso era por volta de umas 6 da manhã, por volta das 7 da manhã eu estava no hospital, avaliei, estava tudo bem, mas eu estava muito tranquila. Acontece que eu liguei para a médica que ia me assistir, avisei, enfim, organizei, estava ali, eu estava tranquila. Mas o que eu ia vivenciar até então, eu não tinha a menor ideia. E era estranho não ter a menor ideia, porque eu só consegui ter essa releitura desse momento depois. Então, eu estava ali, assim como eu imaginei que todas as minhas pacientes chegavam. E ok, fui avaliar, tá em trabalho de parto. O hospital estava cheio, eu não tinha quarto. Mas nada disso me abalou, porque eu nem me preparei para nada, que dirá, não formatei nada. Então, nada disso me abalou, porque simplesmente... Você não idealizou nada, não idealizei nada. Mas eu também foi ruim, porque eu não pensei em nada. E aí eu cheguei, eu fui então direcionada para a sala de parto, porque não tinha quarto, carregando todas as bolsinhas que eu juntei do momento. E aí fui ali para a sala de parto. E na sala de parto eu fui então no chuveiro, eu fui aqui, eu fui ali e tava tudo ok. Mas daí já tinha começado as contrações? Começou por volta de 1h30 depois, umas contrações que foram ritmando, eu fui caminhando, eu me alimentei, estava tudo bem. Em um determinado momento, foi colocado para mim, puxa, você tá com dor? Foi então reexaminado, eu internei com nenhuma dilatação, e por volta ali de 12h, 1h, eu estava então com 6 centímetros, um colo bem trabalhado. Evoluiu super bem, tinha né? evoluído bem. Só que nesse momento, quando as contrações começam a ficar mais intensas, a gente não... É como se você tivesse, dentro da medicina, a gente chama de um estado de torpor. Mas é como se você tivesse meio zonzo. Assim, popularmente, você começa a entrar na partolândia. Fica chapado, né? Você fica meio zen. Então, quando foi proposto pra mim... você tá com dor, não tem por que você tá com dor, então vamos fazer analgesia. Você não tem mais um poder de consciência para dizer, o que eu quero, como eu quero. E como eu não tinha parado para pensar nisso antes, eu me deixei levar. Mas por quê? Porque eu não me preparei. E isso é importante. É importante você estabelecer o que você quer, mas sem que você feche aquilo, sem que você... Não precisa ser uma verdade absoluta, né? Puxa, eu gostaria disso, se for possível, se estiver dentro da viabilidade. E pensando que o meu objetivo maior, quando eu fiz meu planejamento lá há muito tempo atrás, era ter uma família. Então, tudo que eu queria era ter o meu filho comigo no final e construir a minha família. Esse foi o propósito. E é isso que a gente não pode perder. Então, quando falaram pra mim, vamos fazer analgesia porque você tá com dor. Quando perguntaram pra mim, você tá com dor? Quem já passou por um trabalho de parto sabe que ele dói. Não era uma dor tão intensa, mas tá com dor, tô com dor. Puxa, tá com 6 centímetros. Eu falei, então, vamos. Acontece que, do momento que eu fiz a primeira intervenção da analgesia, controlou muito bem as dores. Nesse momento já tinha surgido um quarto pra mim, então eu fui até o quarto. Ok, daí de repente eu não senti mais nada, eu retomei a minha consciência, tava uma equipe ali me assistindo. O fato de ser médico impacta, porque nesse caso específico tinham muitos profissionais ali e de repente eu tava sem dor, com muita gente parada ali na minha frente. Parecia uma reunião de... Quase como uma conversa ali, enfim. E aí o que acontece é que... Então, eu fiquei conversando com as pessoas, porque eu gosto de conversar. Então, fiquei conversando. De tempos em tempos me avaliavam para ver se estava indo ou não estava. E aí, começou a evoluir de uma maneira mais lenta. E as contrações... o efeito da analgesia inicial foi passando. E daí, eu continuei não pensando em nada do meu parto. E aí, porque daí eu estava lá conversando com pessoas, colegas de trabalho, distraindo do momento. E as contrações começam a voltar. Para quem já fez analgesia,
a percepção, claro, é muito individual, mas você voltar tem... a sentir dor, Voltar a sentir dor mais, é né? muito diferente. É diferente de Você muda o limiar, né? você ter uma dor gradativa do que você ter uma dor que está mascarada e de repente ela volta intensa. Sim. Porque as contrações estavam acontecendo, só que eu não estava sentindo. Então, quando a analgesia começou a voltar, antes, assim, que eu falei assim, nossa, a dor tá voltando. Nesse mesmo instante, já aplicaram. chamaram alguém que fez uma segunda dose. E talvez por eu ter me movimentado, ter ficado ali conversando, etc, etc, o catéter mudou um pouquinho de lugar. Acontece que, nesse primeiro momento, nessa primeira analgesia, eu estava bem, caminhando, estava tudo ok. Nesse segundo momento, quando eu fui levantar, eu caí. Eu perdi movimento de uma das pernas. E quando Pegou a parte motora também. Pegou um pouco da parte motora, mas unilateral. E isso é muito importante porque fez com que o parto transcorresse de uma maneira muito mais lenta e impactou no desfecho. Então, da 1 da tarde, que eu estava com 6 centímetros, eu só fui evoluir mesmo para uma fase final de trabalho de parto 7 horas da noite. 7, quase 8 horas da noite. Nesse momento, já tem uma preocupação, porque é um parto que tá demorando, a gente já começa a ter alguma preocupação. Evoluiu rápido, né? E daí, de repente, ele foi se arrastando. Se arrastando. E você ali com a analgesia já há um tempo, refazendo. Ainda que você tenha a vitalidade do bebê monitorizada, esteja tudo bem, a gente, com conhecimento técnico, acaba tendo uma certa preocupação. Como eu estava ali no parto, enfim, eu acabei não pensando tanto, mas você começa a ver a preocupação da equipe. E claro, meu pai, que na época não me apoiou em fazer o parto, e foi a única pessoa que talvez não me apoiou tanto nessa questão do parto próximo, talvez porque por preocupação, enfim, ele já estava, não, como assim? Não está evoluindo, já foi no centro cirúrgico, já, meu Deus, se não for. Então, você já começou até aquela angústia, não. Então, tá. Aí eu falei, não. Perguntei para a obstetra, está tudo bem? Tá tudo bem, não tem problema, gente. Não, tá tudo bem, vitalidade tá preservada. Então vamos seguir. E nesse momento, vale uma situação que eu acho que é você respeitar a individualidade. Hoje é completamente proscrito o flitionema. Mas eu, Flávia, pedi para fazer o flitionema. E não me foi dada essa possibilidade, ainda que eu tenha solicitado. Que seria uma limpeza, enfim, intestinal, para que a mulher não evacue naquela hora. Que na verdade nem sempre faz a limpeza, mas que às vezes que era uma prática feita antes, mas que hoje não é recomendado. Mas eu quis. E aí não foi dado, mas eu consegui porque trabalho ali. Então, uma situação esquisita, porque você tem que respeitar a individualidade. Você não pode dizer assim, o parto humanizado, ideal, é aquele que não tem nenhuma intervenção, que é aquele que não tem isso. Não, o parto humanizado é aquele que você respeitou o ser humano que está na sua frente. Isso é humano. Agora, você não respeitar, independente de qual seja a escolha, deixou de ser humano. Então, claro que você sempre tem que orientar, mas a escolha tem que ser respeitada. Então, naquele momento, ok, eu fui para a sala de parto, porque então foi indo e chegou no expulsivo. Isso já era quase 8 horas da noite, que seria o prazo máximo que eu poderia esperar. Acontece que por conta da analgesia ter feito um bloqueio unilateral, a cabecinha do Pedro também modificou com essa mudança. Então, esse período de demora fez com que a cabecinha virasse e que então ele descesse muito devagar. Então, a bolsa tinha rompido, ele estava com a cabecinha torta. E o máximo que a gente espera de um período expulsivo é de 3 horas. Então, o meu teve 3 horas. Então, eu acho que agora nesse momento, eu pude começar a viver tudo o que... as intercorrências que um parto podem acontecer. Para esse parto, então, como eu não tinha planejado e programado nada, então, o que me falaram, eu fui fazendo, deita aqui, eu deitei. Eu não conseguia ficar de pé por conta da perna, enfim. E aí, demorou, E aí, o efeito foi passando da analgesia? A fase do expulsivo é uma fase surreal. Eu falo que é como se você fosse ao êxtase e voltasse. Porque ali eu já estava há 3 horas do expulsivo, eu não senti dor nenhuma, então, tendo vivido depois no expulsivo, a analgesia não tinha passado. Pode ser que ela já começou a passar alguma coisa. Você achou que tivesse passado até, né? Pra mim, tinha diminuído um pouquinho. Mas pra mim, a preocupação dele nascer, de estar tudo bem, foi tão maior que eu não estava tão atenta a isso. Não, eu falo por sentir a perna.
Não, a perna não. A perna eu não senti nem no dia seguinte. Eu fui voltar a sentir a perna muito tempo depois. Mais de 24 horas depois eu voltei a sentir a minha perna. Então, não tinha passado nada. Mesmo depois de passar, o bloqueio pegou raiz nervosa mesmo. E aí, o bloqueio ficou por mais tempo. Mas, enfim. Ali, ele demorou pra tirar a cabeça. Então, foi feita a episiotomia. Porque ele não passava, não vinha, porque ele não tinha. E eu estava muito focada na fazer uma força e uma contração que eu nunca tinha feito na vida. Então, eu espero que eu tenha feito certo, mas eu acho que eu fiz, porque ele nasceu. Sim. Mas, enfim, a cabeça não vinha. Não vinha. Afinal de contas, eu estava com todo o meu assoalho pélvico bloqueado. Era uma semi-anestesia e não analgesia, com uma força abdominal enorme para empurrar, mas faltava o resto do motor funcionando. Nesse momento, então, já passando o tempo, foi feita a episiotomia, foi passado o vácuo extrator e foi puxado a cabeça. E se eu acho que isso foi desumano, não foi. Porque era tudo o que eu queria. Porque eu queria que tivesse uma intervenção. Eu queria que o meu filho saísse. Quando saiu a cabeça... bom, nem todo mundo conhece, mas meu marido é bem alto. Eu tenho 1,50, ele tem 1,84. E os meus filhos sempre são mais ombrudinhos. Não que eles sejam ombrudos, mas acho que a mãe é pequena, é uma pelve pequena. Então, o ombro dele não saiu. Por não sair o ombro, precisa ser feita uma manobra. Nesse momento, e aí eu guardei o vídeo, eu mesmo peço para que seja feita a manobra de desprendimento do ombro dele para que ele pudesse nascer. E aí, enfim, ele nasceu super bem, chorando, vigoroso. Quando eu peguei ele, pus no colo, aquele calor, aquilo ali, você realmente... É surreal. Sim. Você sente uma emoção que você talvez só vai sentir de novo tendo um parto. E talvez é isso que a gente quer, ter parto toda hora. Porque você não consegue... A gente fica com saudade, A gente fica com saudade desse momento. Então, eu tive todas as intervenções necessárias para o meu filho nascer bem. O meu propósito era que ele nascesse bem. Então, estava tudo bem. Eu acho que foi humano nesse sentido. O que não foi bom é que eu não me preparei. Eu não tive nenhum apoio preparatório e talvez eu não me deixei ser mãe, eu não me deixei ser mulher até esse momento. E aí, quando ele nasceu, até então eu era acostumada, né? Toma que o filho é teu, e aí eu vou embora. E aí eu fui cuidar de fazer uma coisa que daí eu também não tinha a menor ideia. E aí esse para mim é um dos momentos mais difíceis, que é o pós-parto, e muita gente se prepara para o parto. Eu hoje, não trabalhando com obstetrícia, também tem muitas mulheres se preparando para a gravidez, e eu pergunto, mas quem vai fazer o seu pré-natal? Não sei. Eu falo, a gente tem que sempre preparar para o momento seguinte. Então, eu sabia de todas as alterações fisiológicas do puerpério, mas nem de longe eu imaginava que era um puerpério. O puerpério é o período pós-parto, que, enfim, do ponto de vista obstétrico, a gente considera 40 dias. E estudando um pouco mais... Ele pode se estender. A gente fala, né, o puerpério psicológico, então, que daí eu fui ler um pouquinho mais, é até 2 anos. Sim. Então... enfim, aí ok, a gente... Você acha, vou interromper um pouquinho, você acha que o fato de você não ter se preparado, né, não, começar a assimilar o que tinha acontecido, assimilar teu parto depois, contribuiu para um puerpério um pouco mais difícil ou não? Com certeza. Ninguém ter, assim, sempre ter escutado que a maternidade é maravilhosa, sempre ter falado que a melhor coisa do mundo é ter os filhos, não ter tido nenhum problema na minha gestação que impactou na minha rotina, fez o meu puerpério muito, muito mais difícil. Então, Pedro nasceu, ok, tudo bem, primeira noite, segunda noite. Aí começou muitas noites sem dormir. É uma criança que chorava muito, e hoje eu acho que talvez ele chorava muito, talvez até pela minha ansiedade. Mas eu tava tudo bem. Então, eu era uma pessoa que trabalhava muito, até hoje trabalho bastante, gosto disso. E, de repente, eu tava em casa. Parar de uma vez, né? Eu tava em casa e me foi sugerido que, puxa, seu filho chegou, você se preparou tanto para isso, então fica 6 meses ali sem trabalhar. E eu achei que, né, poxa, maternidade maravilhosa, então eu vou ficar ali 6 meses com ele, vou parar de trabalhar, vou curtir aquele momento. Mas aquilo não era aquilo não era pra mim. Então, aquilo realmente me trouxe... Só um pouquinho. Pode tomar.
É muito difícil, né? A gente cria, tipo, uns modelos, né? Vou ficar tanto tempo e vai ser maravilhoso, mas o que é bom pra mim, às vezes pra você é enlouquecedor e vice-versa, né? E eu acho que foi enlouquecedor. O Pedro, então, chorava muito, acordava muito à noite, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Tinha cólicas horríveis. A gente, na época, estava morando em um apartamento. Aí ficamos lá, enfim, por esses 6 meses. Era um espaço pequeno. Eu não saía de casa quase, saía muito pouco. Sempre tinha visitas, enfim. Mas aquelas visitas vinham e iam e eu recebia. Eu tava feliz, mas não era eu. Por quê? Porque eu não tinha minha rotina. E aí você tem, do ponto de vista fisiológico, eu sabia que eu ia passar por um blues puerperal, que é como a gente chama, essa fase de oscilação de humor. Porque tem queda hormonal, porque a mãe não dorme. É muito fácil você saber isso tecnicamente. Mas viver isso, eu fui uma pessoa sempre muito ativa, muito alegre, e aceitar tudo isso, e eu não tinha terminado o mestrado. Então eu estava escrevendo o mestrado, porque ele nasceu antes. Então, eu estava escrevendo o mestrado e essa criança não tinha uma rotina. Porque eu pensava, não, mas tudo bem, eu vou ficar 6 meses, a hora que ele dormir, eu vou lá. Coisas. Então, nossa, vamos lá, colocou, dormiu, belezinha, vou tomar um banho. Falava, não, pelo amor de Deus, não. Aí, não, então agora eu vou fazer tal coisa. Simplesmente você perde. Então, eu, que até então achava que estava 100% no controle, de repente não tinha controle de nada. De absolutamente nada. Não tinha controle do tempo. Eu não tinha controle se eu ia tomar banho, se eu ia fazer cocô, se eu não ia, se eu ia tomar água, se eu ia arrumar casa. E quem tá na rotina, né? Enfim, o pai que saiu e voltou e trabalhou, etc, etc. Beleza, ficou em casa o dia inteiro, que maravilha. E você chega... E você falou uma coisa que daí a gente acha que vai ter tempo, né? Porque você fala assim, nossa, eu vou ficar 6 meses em casa sem fazer nada, né? Vou fazer um monte de coisa. Eu vou ter tempo pra escrever a minha tese. Vou aproveitar. E você não consegue fazer nada, porque não tem regra, não tem hora. Você... então, tô em casa, vou lavar roupa, vou colocar as coisas porque eu tô em casa. E aí, de repente, você não consegue fazer absolutamente nada. E quando chega... E eu lembro até hoje uma situação que foi muito marcante. 2 situações que foram muito marcantes. Todo mundo que vem visitar, vem com a ideia de falar a sua experiência. E você, quando você não tem uma maturidade da sua maternidade, você começa a receber tudo aquilo como uma esponja e de repente você fala, gente... Pra que lado que eu corro? Pra que acontece? E aí, porque você ainda não tem essa maturidade, né? Você tá conhecendo o seu bebê. Eu falo que você assim... Você tá conhecendo o seu jeito ainda. Como que você vai saber se aquilo vai ser bom pra você? Então, um diz que não pode dar banho à noite, o outro diz que dar banho à noite... Faz parte da rotina. Faz parte da rotina, que relaxa, é uma maravilha. E aí você tá ali achando que você tá abalando. Que não, agora veio uma pessoa aqui e tal, tô fazendo tudo direitinho, bonitinho, do jeito que ela falou, ó. Aí vem a outra semana, outra pessoa que vai te ajudar. Não, mas você tá dando banho, pelo amor de Deus. Aí você fala, meu Deus. Aí até o conhecimento, aí fala, meu Deus, será que não pode dar banho à noite na criança, gente? E aí você já não tem mais certeza de nada. E você vai trocar e você tá ansiosa, essa criança chora. Aí vem uma pessoa que tá bem calminha, que tá tranquila, pega, o neném acalma e você fala, pronto, eu sou a pior mãe do mundo. Porque, gente, não consigo trocar a roupa do meu filho sem chorar. E a pessoa acabou de chegar. Que não pariu, não gestou, não fez nada, não amamenta. Não fica com ele 24 horas, né? E ele ficou calmo. Claro, você tá ansiosa, você tá sem dormir. Nesse momento... É por isso que, gente, visita meu pai amado. Não se visita recém-nascido. Eu sou essa pessoa. Se eu tiver um 3º filho, não me visitem. Pelo menos 1 mês. Eu acho que se você for visitar, não seja uma visita. Seja uma rede de apoio, Chegue e fale assim, o que você quer? O que você precisa? Você quer tomar banho? Porque senão a visita vem e você ainda tem que fazer sala. Servir, depois lavar a louça, né? E aí todo mundo chorar, vai embora. Né? E depois chorar. Porque você quer lavar a louça e a criança agora acordou porque tá cheio de gente. E todo mundo quis pegar a criança. Então, se você vai visitar... Porque, poxa, às vezes você tá lá sozinha, legal, vai visitar. Então, o que você quer? Você quer tomar banho? Você quer ir no Pilates? Você quer caminhar? Eu fico aqui. Quer ficar no silêncio? Você quer ir dormir? Quer fazer hidratação no seu cabelo? Quer fazer esfoliação? Quer fazer... O que você quer fazer?
Porque daí eu tô aqui pra te ajudar. Exato. É isso que a gente precisa. Então, não visitem, apoiem. É isso que eu acho que a gente precisa nessa fase. E aí, ok, esse período foi passando, eu consegui, defendi o mestrado. Essa fase foi bem difícil, porque era um bebê que mamava muito, enfim, e ele não tinha tanta rotina, ele acordava muito à noite, sempre acordou, e até os 3 anos e pouquinho, ele acordou muito à noite, então eu ia lá, colocava ele para dormir, e aí eu escrevia, colocava ele para dormir e escrevia. Acontece que passaram-se os 6 meses, eu fiquei ali trancada, isso não foi nada bom. Então, quando eu fui voltando a trabalhar, eu comecei a trabalhar enlouquecidamente. Porque eu fiquei com uma carência muito grande daquilo que era a Flávia antes de ser mãe. Da Flávia mulher, da Flávia profissional, que sai, que faz. Então, eu comecei a trabalhar muito. E atendia no consultório, fazia plantão. No outro dia atendia no consultório, fazia um parto, atendia no consultório, fazia plantão, atendia... E assim foi. Isso eu comecei a pegar fui pegando um trabalho aqui, outro ali, defendi o mestrado e aí a coisa ficou enlouquecida, porque eu não tinha mais nem o mestrado para me prender. Então, quando chegou nesse momento, eu chegava a ficar 3, 4 dias sem voltar para casa. Nossa, emendando. Efetivamente. Eu chegava para casa, tomava um banho, chegava para casa, jantava e saía. E aí depois eu ia até que E assim foi indo, às vezes eu ficava 2, 3 dias, depois voltava, ficava 2, 3 dias, voltava. E acontece que quem assumiu todo esse papel, então, foi o meu marido. E ele, então, as pessoas às vezes perguntam, seu marido te ajuda? Eu falo, não, eu ajudo ele. Porque quem acaba pegando toda essa rotina dos meninos é ele. E aí, um dia eu cheguei em casa, então, porque eu amamentei os 6 meses, inclusive, continuei amamentando e fazia uma cirurgia, ia lá, tirava leite, fazia outra cirurgia, tirava leite. Eu também não tive, para o Pedro, nenhum problema de amamentação. Isso não foi não doeu, não rachou, não teve nada, o leite desceu, foi tudo tranquilo. O que me assustou muito na amamentação foi a apojadura, então, que é a descida mesmo do leite. Porque eu sabia o que era tecnicamente, mas realmente... Até viver, né? Dói, dá febre, a mama fica cheia, dói o braço, dói a axila, você fica meio febril, quando você vê tem uma bola enorme que você não consegue nem deitar direito. E até que então ele foi mamando e depois a produção ela se adequa ali à demanda do bebê e fica tudo bem. E um dia eu cheguei para dar mamar para ele e ele simplesmente não queria a mãe. Então ele começou a chorar muito, e queria o pai. E eu passei por diversas situações dessa entre profissão e maternidade, de ser rejeitada. Então, a amamentação foi uma dessas. Esse dia eu cheguei, ele realmente não queria ficar comigo. E aí eu comecei a chorar, porque 4 dias sem ver direito, voltei. E aí foi então que, os homens muito práticos, meu marido veio e me deu um choque de realidade. Você chorar é uma hipocrisia da sua parte. Faz 4 dias que você não volta para casa. Seu filho não perde o vínculo. Então eu falei, nossa, eu preciso repensar. E aí é muito duro, é muito difícil, porque eu amo ser mãe, mas eu amo trabalhar. E quando eu vou trabalhar, nessa fase, quando eu ia trabalhar, e as mulheres me perguntavam assim, puxa, que pena, que triste que é vir trabalhar. Eu pensava, triste? Uhul! Eu falava, tô muito feliz aqui. Só que quando eu pensava isso, eu falava, nossa, eu devo ser um horror de mãe, um monstro. Porque os 6 meses exclusivos com meu filho foi um horror. Quando eu chego em casa, a criança chora, não me quer. A amamentação, ele acabou parando com 8 meses, muito provavelmente por conta dessa rotina. Um dia eu cheguei, ele olhou pra mim e fez assim, e simplesmente não quis mais. Então, esse equilíbrio é muito difícil. O que falam que é o equilibrar os pratos, né? A gente tem que... Ô, Flá, e o que mudou? Só pra gente tentar trazer um pouquinho pro parto do Davi, tenho medo de não dar tempo. O que mudou é tão bom falar, né, da nossa experiência, tá sendo maravilhoso. Mas o que você acha que mudou de mais impacto na sua busca pelo parto do Davi? No sentido assim... você, por exemplo, mudou a pessoa que estava te assistindo, você no parto, você foi fazer um pilates para gestante, você fez reunião com a gente, comigo de doula, imagina. No do Pedro, isso o que aconteceu assim, tirando o pilates, que no Pedro eu fazia o pilates, na verdade, morava até do lado de vocês. Fazia cedinho, né? Eu fazia o pilates, mas, eu achei, no Pedro eu fazia o pilates e... Pronto, cumpri. Do Davi eu falei, puxa, eu preciso... Aí eu vou ser
tudo fica muito mais fácil na segunda gestação, no segundo parto, na sua segunda maternagem, na sua segunda maternidade. Porque daí você já tem algo vivido. Então, eu já sabia tudo aquilo que eu não queria e tudo aquilo que eu tinha sentido falta. E eu fui crescendo nesse momento também como obstetra. Profissionalmente, vendo mais experiências, vendo assistências. Enfim, e fui desenhando aquilo que eu gostaria de talvez tentar experimentar ali no momento. Foi formando o seu próprio plano de parto, né? Que era o que você não fez. Que eu não fiz. Nesse momento, eu já tinha um grupo de parto, então, que é o grupo NIC. Eu já conhecia a FA, já fiz fisioterapia pélvica, coisa que na gestação anterior eu não fiz. Fiz o Epinô, coisa que na gestação anterior eu não fiz. Então, eu tive epísio, aí fiz o Epinô. Enfim, pensei se eu queria música ou se eu não queria música. Eu lembrava que de toda a minha experiência, uma coisa que me marcou muito foi a água. Eu me senti muito bem no chuveiro. Então, eu pensei, puxa, a água tá ok. E aí, foi quando daí, então, enfim, a gente conversou. Aí, então, do segunda gestação, existia uma preparação muito da maternidade mesmo, e do vivenciar o parto e de tentar vivenciar ele de fato. Mas você viu que foi um processo de maturidade sua, né? Pessoal, profissional e tudo, né? Tudo. Eu acho que... Foi planejado também o segundo? Engravidou rápido? Foi uma gestação planejada. Não foi... Daí já muda tudo, né? Porque daí eu já tinha engravidado bem rápido. Eu já falei, nossa, pronto, vou começar a tentar. E agora vai ser rapidinho. Aí agora os planos mudaram, né? Ao invés de 6 meses, eu já vou tentar quando eu quero que quando eu quero que venha. Daí demorou 5 meses, daí pra eu poder engravidar. Mas aí eu já tava entendendo que, enfim, a gente não tem nada nas nossas mãos. A gente realmente não está no controle de absolutamente nada da nossa vida. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o filho ensina pra gente, prioridades, e ensinar que a gente a se colocar num patamar abaixo mesmo, de servir, de olhar para o outro, de escutar o outro e de não estar tanto nesse controle. Mas, enfim, aí do Davi eu já me preparei durante a gestação, experiências, conversei com vocês não só do ponto de vista de fisioterapia, não só do ponto de vista pessoal, mas aí profissional, para estarem comigo, para me permitir como mulher viver o processo do parto, coisa que eu não tinha me permitido antes. Do Davi foi completamente diferente, porque aí eu fiz a mala. Ele tinha já o colchão, porque ele herdou do irmão, então ele saiu no lucro. Não lavei as roupas. E aí, não, mentira. Nesse caso, eu lavei as roupas porque eram roupas guardadas do irmão. Tava muito tempo guardada. Então aí, ok, deixei tudo mais ou menos organizado. Trabalhei, não tive nenhuma intercorrência na gestação. Trabalhei até sexta-feira, com 38 semanas e 3 dias. E entrei em trabalho de parto no domingo. As dores começaram, 1h da tarde. Você foi foram na piscina, vindo. você ficou na piscina com o Pedro, com as crianças. No domingo. Então, Não, e você achou que ia vir antes também? Porque a gente conversa e tem muita gente assim que quando o primeiro vem antes, fica na expectativa achando que o segundo vai vir antes também. Eu acho que eu já tinha tomado tanto tombo dos meus planejamentos que você aceitou. Que eu não achei que ele viria antes. Tanto que eu deixei a minha agenda no consultório aberta até 38 semanas. Falei, se vier antes, só eu desmarco. Já estava assim, começando a entender. Dizer mais que eu trabalhada emocionalmente. Com essas mais trabalhada oscilações. emocionalmente, ainda que eu acho que é muito difícil e vai ser sempre difícil para mim equilibrar tudo isso, porque realmente o trabalho é uma paixão para mim. O Pedro até me perguntou esses dias, mãe, por que você sai cedo e volta tão tarde? E eu parei para pensar e falei para ele, acho porque eu faço o que eu gosto. Quando você faz o que você gosta, você não vê a hora passar. Então, eu gosto muito do que eu faço. É para mim ainda uma batalha, esse equilíbrio, enfim. Gosto das duas coisas e acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Mas, voltando no parto do Davi, as contrações então começaram, eu fui pra piscina, sabia que estavam ali regulares. Fui na piscina com o Pedro, com as crianças que estavam ali, os vizinhos. A gente estava na casa dos vizinhos, enfim. Foi um domingo tranquilo. E aí foi evoluindo. A gente tem a facilidade quando tem, né, alguém
próximo, enfim, poder avaliar. Naquele domingo, especificamente de manhã, eu tinha tido contato, então, com a minha médica e ela tinha ido me avaliar ali no domingo e estava com 3 centímetros. Então, como eu tinha um parto anterior, eu estava com aqueles 3 centímetros, estava tudo, então tá ok. Aí foi evoluindo. Quando foi por volta de umas 10 horas da noite, não, um pouco antes, umas 7 horas da noite, eu liguei pro meu pai, então, que é ginecologista obstetra. A gente foi no consultório, eu fiz um cardiotoco, vi que o bebê estava bem, que estava tudo tranquilo e que eu continuava com os mesmos 3 centímetros. E aí eu quis voltar para casa. E aí as contrações foram aumentando e eu não queria ir para o hospital com tanto tempo de antecedência, porque eu já tinha tido uma experiência de parto inteiro no hospital. Eu queria ir realmente no momento que tivesse mais efetivo. Ativa, sim. E aí, na segunda gestação, então eu tinha o exame da bactéria positivo. Tinha tido indicação, então, de fazer o antibiótico. Quando chegou por volta de umas 10 horas da noite, por aí, eu me preocupei um pouco porque eu precisava chamar alguém para ficar com o Pedro, e se de repente eu adentrasse muito a madrugada, ficaria mais difícil para a pessoa vir, para eu poder me despedir do Pedro. Tem que ver toda a logística, né? E aí eu pedi para a pessoa vir e falei: eu vou pro hospital. Fui levemente contrariada, mas falei: já tá um pouquinho mais frequente, mas elas eram bem curtas ainda. As dores eram toleráveis no período da dor, aquela coisa de você não conseguir falar tão bem, mas que passa, tá ok. E aí eu fui pro hospital, cheguei no hospital, né, até organizar toda a situação. Cheguei no hospital, já era umas 10 e pouquinho. Já era quase umas 10h30. Fui pra sala, para ser avaliada, fazer o antibiótico, tal, fazer a monitorização do bebê, tava tudo bem. E aí tocaram 3 centímetros. Eu falei: puxa vida, né? Vou ficar aqui eternamente. Daí já fiquei meio chateada, porque eu falei: puxa, tinha a justificativa do antibiótico, mas eu falei: puxa, vou ficar aqui de novo bastante. Mas, enfim, vida que segue. Nesse momento eu já tinha uma playlist que eu gostaria, o que pra mim era importante. Estávamos em plena pandemia, então isso fez com que talvez eu tivesse sido obrigada a parar de trabalhar por um período, né? No período que ficou todo mundo em casa. Então, talvez isso fez com que eu pudesse parar para olhar para mim. Então, eu acho que para mim a pandemia nem foi tão ruim no sentido pessoal, para poder estar olhando para mim mesmo. E aí, eu liguei, para Fá, que estava lá comigo, eu fui no chuveiro, e aí passou um pouco, a minha médica chegou, ela avaliou, examinou e daí a bolsa rompeu. Então, daí quando a bolsa rompeu, eu falei: puxa, eu teria que vir pra cá mesmo. De qualquer forma, por conta então já fiquei não tinha dado nem 1 hora depois que eu cheguei, a bolsa rompeu, me deu uma leve tranquilizada. E aí eu fui pro chuveiro. E aí a gente tava contando, e aí eu lembro até hoje, Fá, eu tava contando pra Fá por que aquela música tinha me marcado durante a pandemia. E é linda a música, né? E até hoje tá na minha playlist de louvor. E daí eu contando pra ela e falando, e de repente eu falei assim pra ela: ai! E fez até um tuc, um barulho. E aí eu falei assim: nossa, eu acho que ele encaixou. E aí, daquele momento em diante, aí sim eu consegui sentir o que eram contrações de trabalho de parto. E na nossa reunião eu pontuei: Fá, me ajuda. Eu gostaria de não fazer analgesia. Eu não tive uma boa experiência pessoal com analgesia. E isso não pode ser extrapolado a todas as mulheres, porque eu já tive paciente que foi muito bem com analgesia, então é individual. Mas pra mim não foi uma boa experiência, e a minha experiência é o que conta pra mim, então eu não queria analgesia. Se possível. Né? E ela, assim, eu lembro que eu tentei massagem, ela foi aquela gestante, tipo assim, só fica aqui. Mas não faz nada comigo. Assim, de querer dar a mão e nem apertar a sua mão, só... Não. Isso, era não só tem presença, como, não tem como saber. Ali, né? E aí, então, eu tava ali no chuveiro, senti que... E aí... A gente tava enchendo a banheira ao mesmo tempo. A gente tava enchendo a banheira, e daí as meninas me falaram assim: vamos então ali fazer 4 apoios. E essa é uma posição que as minhas pacientes sempre falaram pra mim que é maravilhosa. Nossa, 4 apoios é uma delícia, porque relaxa as costas, porque... Quando eu fui no 4 apoios, eu falei: eu lembro até hoje que foi... Eu falei assim:
se eu ficar desse jeito, eu não vou aguentar. Vocês me tiram daqui imediatamente. Porque aquilo pra mim, eu espero que eu não tenha sido assim muito brusca, mas quando eu fiquei nos eu quatro... nem lembro desse detalhe. Eu lembro você só na banheira, flutuando. Assim. Quando eu fiquei nos 4 apoios, na posição de 4 apoios, pra mim a dor foi assim, elevada ao máximo. Coisa que no chuveiro eu tava assim, plena, maravilhosa pra mim. Isso é muito individual, né? Pra mim, o corpo mesmo vai buscando o corpo mesmo posição. E nenhuma gestação é igual a outra. Eu já vi paciente minha que falou pra mim que numa primeira gestação amou a banheira e na segunda não pôde, tentou ir na banheira e falou, não, eu não quero. Porque cada experiência, cada momento é único e tem que ser respeitado. E aí, a banheira então encheu, eu fui na banheira, coisa que eu já tinha falado que eu não gostaria de ir na banheira. Racionalmente, eu falei, não, eu não quero ir na banheira. Antes. Mas aí eu acho que aí é você se permitir viver aquele momento. Você falou, não, beleza, vamos lá. Vamos pra tal dessa banheira. Vamos pra tal da banheira. Eu não queria ir na banheira. E aquela coisa também, testei, não gostei, saio, né? Meu receio da banheira, enfim, é porque como os meus filhos... Minha primeira experiência, né? Meus filhos não sei, porque ainda não tinha nascido. Mas na minha primeira experiência, tinha travado o ombro e precisou fazer a manobra. Eu falei, como que vai fazer a manobra na banheira? Não tem como. E se travar, vai ficar lá entalado? Não tem jeito. Então, eu falei assim, não, vamos, mas eu não quero que nasça na banheira. E tudo bem. Todo mundo respeitou. E fomos. E aí, nesse momento, eu fui. Pra mim, eu sou apaixonada por estar na banheira, assim, por conta dessa experiência. A contração, ela vinha, eu conseguia perceber. E durante o momento que ela passava, eu conseguia cochilar na banheira. Meu marido topou, apesar de não ser da área da saúde, ser das exatas. E não... Ele entrou na banheira, vou ajudar. Ele entrou no parto. Não, ele entrou muito no parto. Ele parecia um professor de Watson. Ele pegava a cabeça dela assim, ó. Como eu não... O toque me incomodou, o que ele fez? Ele entrou parcialmente na banheira, ele só segurava pela cabeça, tipo dando banho no bebê de ofurô, assim. E aí, durante o período fora da contração, ele só movimentava e aí, ele simplesmente a água quente... O movimento leve. Simplesmente eu não sentia nada, a ponto de eu cochilar. Matematicamente, ele disse que ele via quando a contração ia começar, porque ele via pela pulsação que tinha das carótidas, que ele via que começava a pulsar alguma coisa a mais aqui, daí a dor vinha. E aí, quando a dor começou a vir... E aí eu senti realmente uma pressão ali, aí eu pedi pra médica, então, me examinar. Que aí era já do meu grupo de parto, que daí eu já tinha ali uma intimidade. A gente já tinha conversado antes, enfim, já tem uma intimidade, enfim, com a Fá. Então, um ambiente totalmente diferente, em que era um ambiente acolhedor, um ambiente para o momento. Isso faz diferença. Um escurinho, né? Ninguém ali olhando, espectador, não, e totalmente né? ao contrário da sua primeira experiência, né? Que você falou que ficou um monte de gente lá no bate-papo totalmente aleatório. Eu já não me preparei, continuei aleatória durante o trabalho de parto. Então, não vivi... Não foi ruim. Não entregou, mas né? Não me entreguei pro momento. E aí foi então que eu fui sentindo que ele foi descendo. E aí eu pedi, né, pra doutora Thaís, então, tocar ali pra mim, pra ver como que tava. Ela falou, Flávia, tá com 7 centímetros. Eu falei assim, nossa, mas eu tô sentindo muita pressão. Eu tô com vontade de empurrar. Ela falou... Empurra. Faz o que você tá sentindo. Eu lembro nesse momento, corpo, né? Eu lembro que nesse momento meu pai entrou ali, ele já tinha todo o histórico dele de preocupação, de tudo que tinha acontecido. Ele falou: 7 centímetros? Puxa, da outra vez demorou tantas horas. Ele saiu, foi dormir, foi em outra sala. E aí, de repente, mais 1 ou 2 contrações, eu senti que ele tava quase nascendo. E ele não podia nascer na banheira, porque podia precisar de alguma intervenção. E nessa hora tava eu, o Fábio, meu marido, a Fá e a Thaís, só. Então, aí eu peguei, quando eu senti que ele começou a querer nascer, eu falei, ele vai nascer. E aí a preocupação, né, médica muito grande, eu fiz um toque. Empurrei ele de volta, coloquei ele pra cima, saí correndo da banheira, fui pra cama, porque na cama, na posição ali sempre... Fica mais favorável pra fazer a manobra. E aí, ele veio bem rápido, sem laceração,
mas o ombro não saiu. Aí tava Aí só... estávamos só. Não, eu imagino a cena dela pulando com esse Eu tamanho. pulando da banheira. Foi. Eu falei, ele vai nascer, porque daí... Não, e provavelmente você tava com acesso, né? Não, tava. E você fez o antibiótico? Não, eu fiz o antibiótico, mas Atirou. elas deixaram só a veia pega. Nossa, eu tô lembrando. Daí saiu a cabeça do neném. Saiu a cabeça do neném. Eu fui chamar alguém. Porque no neném não saiu o resto. Eu fiquei... Aí a enfermeira entrou. E daí o Fábio tava ali, aquela situação, enfim. Nasceu super bem. Fez de novo a manobra, né? Da perna. Precisou fazer a mesma manobra, enfim, deu tudo certo. Fabiana participou, todo mundo participou. E nasceu super bem, eu peguei, foi no meu colo. Eu cheguei no hospital, então, por volta de umas 10h30, por aí, rápido. 10h40. Isso era uma e pouco da manhã, já tinha nascido. Então, uma experiência completamente Aí diferente. seu pai chegou. Nasceu, perdi. Perdi. Não, aí ele tava inconformado que não tinha laceração. Vamos ver se não tem laceração, pra eu dar uns pontos aqui. Daí eu Porque falei, ele tinha feito a epísio na vez anterior e ele tinha suturado a epísio. E aí ele falou, não é possível que ela tenha epísio E não lacerou. E não lacerou. E uma das coisas que eu lembro da minha preparação de parto é que quando eu fiz o acompanhamento da fisiopélvica com a Fá, que eu fui realmente massagear o meu períneo, apesar de já ter falado tanto isso para as minhas pacientes, eu nunca tinha massageado meu períneo. Quando ela pediu para eu empurrar o Epinou, eu suguei o Epinou. Eu falei, gente, eu não sei trabalhar o meu assoalho pélvico. Eu acho que quase que isso devia ser mandatório, sabe? Todas as mulheres precisam aprender. Ter essa Precisam se consciência, né? tocar. E quando eu fui fazer a minha massagem perineal, lá nas preparações, enfim, do parto, eu falei, gente, isso aqui tá uma pedra. Eu sentia muita dor ali, porque é um músculo muito tenso. E ainda com a E na cicatriz, gestação, ele fica mais sobrecarregado. Ele fica mais também. sobrecarregado. Eu falei, Jesus, coitado, nunca foi palpado. E aí, enfim, nasceu, não teve nenhuma laceração. Essa amamentação foi um pouquinho mais desconfortável, mas aí eu chamei a enfermeira Renata, a consultora, ela veio, fez o laser. E aí, enfim, foi tudo bem, deu tudo certo. Depois ele amamentou bem. Aí, com 7 dias, eu voltei a trabalhar. Eu organizei, durante a gestação, uma forma que eu pudesse trabalhar com uma maneira Mais pouco mais flexível. Mas com 7 dias eu estava no meu consultório colocando um DIU, porque aquilo era Te eu. fazia bem. Eu sou assim. Então, era pandemia, você vai levar a criança? Vou. Já nesse momento, no segundo filho, é muito mais fácil. Você tá mais fortalecida. Você tá mais emocionalmente daquilo fortalecida. Quem é você? Que maternidade Na verdade, que é eu falo, você já viu que o primeiro filho sobreviveu a você, então o segundo deve sobreviver. Então, o segundo foi totalmente diferente. Ele também não dormia. Na verdade, os primeiros 30 dias ele dormia, ele assim, mamava e dormia, não tinha cólica, não chorava, enfim. Eu falava, gente, nem parece que tem criança aqui. Depois ele deu bastante trabalho. Normal, né? O trabalho normal que a criança com dá. quantos anos ele foi dormir? Ele tem 3 anos, nem dorme a noite inteira ainda. Mas tá tudo bem, porque eu sei que passa. Ô, Flá, eu Não, queria... só pode complementando. falar. Com uma semana da minha segunda, eu tava atendendo online. E aí eu ficava pensando, gente, o que eu fiz? 6 meses da outra sem fazer nada. Olha Tipo assim, como é o a gente contrário. pensa, eu falava assim, não que não fazer nada, porque né, a gente sabe como Tava a lá gente falou, tem muito enlouquecida, trabalho. sem pentear o cabelo. Mas eu falava, nossa. E aí, às vezes, era bem isso, assim, só de eu ficar 1 hora ali, conversando com outra pessoa, falando de outra coisa, Já se me sente fazia diferente, tão. né? Você tem Faz aquela bem pra ocupação, você e faz bem pro filho. Sim, Porque e aí se você depois, tá bem, ele vai ficar com bem. certeza. Eu fui Não, ao e aí contrário, depois na eu segunda. pegava assim. Eu quis ficar os 6 meses. Na primeira eu voltei muito cedo, na segunda eu já voltei muito depois. Mas é isso, né? Cada um... Experiência, eu acho que é experiência. Não, é muito. E aí, assim, eu saía, ia pra clínica, atendia um horário e voltava. E aquilo pra mim, nossa, era ótimo. Só de sair daquele ambiente já foi super bom. É individual, Fá. Eu acho que Sim. a gente tem que respeitar o nosso eu. Se pra você fez sentido, quero experimentar 6 meses, ótimo. Mas se você não gostou, tá tudo bem também. O que eu vejo, e daí eu vivencio tudo, até porque agora trabalhando não com a gestação, eu pego a mulher na fase madura, o pós-parto. E isso aconteceu comigo, que apesar de eu ter voltado a trabalhar, apesar o meu autocuidado, eu sei que de repente um dia eu me olhei no espelho e falei, gente,
Que bagaço. E bagaço, assim, de se sentir flácida, de se sentir feia, de se sentir... tava acima do peso? Não, tava amamentando uma seca, mas seca. E eu falei assim, puxa, eu preciso dar atenção pra mim. Eu falo que é quase o nascimento da fênix, assim, né? O renascimento da fênix. Porque é uma fase que a gente dedica ao filho, à casa, à profissão, ok? E às vezes a gente não tem... Não se dedica a tempo, né? Pra nós. E aí... Achar esse equilíbrio é uma arte. Eu acho que não sei se eu vou conseguir ou não. O que eu sei é que a maternidade realmente foi muito importante para mim como pessoa. Mudou, sim, e me transforma a cada dia para uma mulher melhor, uma médica melhor. E as experiências de parto dependem muito da nossa preparação, dependem muito do quanto você quer realmente vivenciar aquilo e o quanto você se permite vivenciar aquilo com liberdade. Acho que isso é o mais importante para esse momento. Sim. Muito obrigada. Obrigada, Flá. Obrigada pela sua participação, por contar sua história com tanta verdade, com tanta paixão. A gente sempre tem o propósito aqui de trazer para as mulheres histórias verdadeiras. Então, às vezes uma mulher que passou por um primeiro parto, uma experiência como a sua, que talvez não seja médica, vai entender, poxa, talvez não é o melhor caminho, existe um outro caminho. Né? Então a gente quer cada vez mais mostrar caminhos em que as mulheres se conheçam, se respeitem e busquem profissionais ali para poder viver uma experiência de parto mais participativa mesmo, né? Que ela esteja ali despertando também essa curiosidade em pesquisar, em se planejar, né? A gente viu agora no relato da Flávia a importância de você ter um plano de parto, né? A gente não fala aquele plano escrito e tudo que foge daquilo é uma violência, mas assim, a pessoa já mentalizar o que mais ou menos ela espera e o que ela... a expectativa dela para aquele momento. Eu acho que para tudo na vida você faz um planejamento. Independente se vai dar certo ou não, você tem que planejar. Pode sair fora ou não. A impressão que a gente tem ouvindo é que no seu primeiro filho, você foi passiva, né? Você foi levada ali por profissionais que você confiava, mas que vinham de outra escola, não é? Era outras épocas de formação, né? E aí, no segundo, com a sua bagagem, com a sua experiência, você fez seu parto, né? Então é muito legal. Eu quase desfiz o meu parto. Gente, eu queria agradecer muito. Quando eu recebi na verdade, quando eu vi o início ali, né, do podcast, eu falei, Jesus... É uma coisa que eu gostaria muito de estar aqui, então eu agradeço muito. Compartilhar a experiência é muito gostoso. Compartilhar a minha experiência de um lado e de outro, para mim, é muito importante. Eu sempre divido muito isso com as minhas pacientes, não só da parte gestacional, obstétrica, maternidade, mas de vida mesmo, você viver os dois lados. Eu queria agradecer o convite. E a gente quer agradecer a presença. Faremos próximos. A próxima temporada não será de relatos, será com profissionais, né? Já fica aí muitas coisas pra gente falar pra essa mulherada. Obrigada, Flávia. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Não percam os próximos episódios. Tchau, até!